Oi, gente! Faz um tempão que eu não mando uma live aqui pra vocês. Vamos botar um filtrinho? Vamos? Que ninguém merece? Essa cara toda amassada? Cadê o filtro? Acho que o filtro também não vai ajudar muito. Ai. Olha só, quanto tempo que eu não apareço aqui. E eu tô aparecendo por um motivo muito bom. E eu queria compartilhar isso com vocês. Então, você tá entrando aí, olha, manda mensagem, aviãozinho pras amigas, porque hoje a gente vai falar de uma coisa que eu acho que tá tocando o coração de muitas mães e muitos pais aí, que é a conexão com os filhos. A pergunta dessa live é, aliás, não é nem uma pergunta, né? É uma afirmação. Obrigada, Roberta. Deus te abençoe também. A gente está aqui para compartilhar o que Deus traz para nós, né? O tema dessa live é filhos desconectados de nós. Então, nós não vamos falar só sobre tecnologia. E eu queria muito que você chamasse seus amigos aí. Espera só um minutinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho, gente. Voltei. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Eu não tinha acionado o fone. Aí o fone tava aqui, mas não tava aqui. Mas olha só, chamem as amigas, os amigos, manda aviãozinho, mesmo que a pessoa não veja agora, ela vai ver depois, porque a gente vai falar de uma coisa sobre conexão de filhos. Como é que os nossos filhos estão lidando ou estiveram lidando com a quarentena e como isso está afetando a vida das famílias. Eu comentei ontem aqui nos stories para vocês que eu tinha recebido pedidos de atendimento. Ontem, inclusive, recebi um pedido de atendimento. Se você passar por aqui nessa live, a mãe sabe, ela me segue aqui. Sua família ficou nos meus pensamentos, na minha oração essa noite, por vários momentos, e foi isso que me empolgou aqui, apesar de eu ter prazo para entregar inclusive outros trabalhos, eu queria parar aqui e bater esse papo com vocês. E o fato é que o que tem chegado para mim, e aí eu não sei se esse tema tem chegado para vocês, é que as crianças estão desconectadas. Não desconectadas de tecnologia, mas elas estão com uma dificuldade de se conectar às pessoas. Se conectar agora que a gente tá afrouxando um pouco alguns cuidados e visitando mais pessoas, vivendo mais pessoas, a gente está percebendo que as crianças perderam um pouquinho dessa coisa da socialização, né? Se conectarem com outras crianças, de brincarem numa boa, de curtirem, de serem crianças, enfim. Quando começou a pandemia, a gente sabia que a gente teria muitas perdas durante o período da pandemia, mas algumas perdas, elas foram acontecendo aos pouquinhos e a gente não foi percebendo. Oi, Nancy, chamando do México. Que legal. Deus abençoe o seu dia aí através daquilo que a gente vai compartilhar aqui hoje. E eu já vou fazer um pedido de licença para vocês, porque vou explicar, né? Eu sou cristã, toda a minha vida é pautada naquilo que Deus faz na minha vida e que faz através de outras pessoas também, me abençoando. Então a minha ideia com essa live, ela é um pouquinho diferente das outras lives que eu faço. Ela não é uma live mais voltada para o juridiquês, mas ela é uma live de um pensamento, uma reflexão que eu acho que a gente pode fazer juntos aqui e encontrar caminhos para ajudar os nossos filhos a se reconectarem conosco. Eu estava pensando agora de manhã numa parábola que está lá na Bíblia, e esse texto, para quem não sabe, parábolas são as formas como Jesus, nos textos bíblicos, e que depois foi registrado, né, nos textos bíblicos, se comunicava com as pessoas para tentar simplificar o pensamento dele e aquilo que ele queria que tocasse o coração das pessoas que estavam com ele ali
naquele momento. E de uma forma muito linda, quem escreveu os livros da Bíblia registrou essas parábolas. E tem uma parábola que é muito tocante assim para mim sempre, que é a parábola do filho pródigo. Então, para quem não conhece, um pai muito abastado, com muitos bens, com muito bem assim, de vida, tinha 2 filhos homens. E um desses filhos virou para o pai um dia e disse: pai, eu não quero mais viver aqui, eu quero que você me dê a minha parte da herança. Isso, inclusive, hoje é possível fazer uma antecipação de herança, né? Porque eu quero viver a minha vida, eu quero curtir a minha vida, eu quero viver da forma como eu quero viver. E o pai, é engraçado isso, que o pai, pelas leis da época, ele tinha o direito, inclusive, de mandar matar o filho, né? Mas ele escolheu uma coisa muito doce, muito linda. Ele escolheu ser pai. Porque ser pai não é só sabores, né, e doces da vida. Ser pai tem várias implicações, momentos que a gente tem que engolir a seco, que a gente tem que se repensar, de resiliência, de criar conversas mais complexas com os nossos filhos, com quem a gente ama. Então é sempre um desafio. E aquele pai estava diante desse desafio, né? E nesse momento, o que aconteceu? Aquele filho se desconectou desse pai. Na verdade, acho que talvez ele só tenha expressado que ele já estava desconectado, que ele estava de saco cheio, que ele queria curtir a vida, porque ele achava que existia uma vida muito melhor, longe das conexões que importavam para ele, né? E aí, esse filho então veio e pediu a parte dele da herança e foi embora. O que entristeceu o pai, o que enraiveceu o outro irmão, o filho mais velho. Mas esse filho foi, entre aspas, curtir a vida. E aí o texto da parábola, a conversa que Jesus teve ali na hora, né, expondo essa parábola, conta que o filho foi, encontrou vários amigos, mas que quando os tonéis de vinho secaram, né, quando a festa acabou, os amigos foram embora. E esse filho pródigo, ele chegou a comer lavagem de porco, né, porque ele não tinha como se alimentar. Então, o que acabou acontecendo? Naquele momento, ele teve uma oportunidade de fazer uma reflexão. O que eu estou fazendo aqui? Se na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que eu estou comendo, o que eu estou fazendo aqui? E aquele moço que estava todo cheio de razão, todo cheio de decisões e, enfim, foi embora, decidiu um dia voltar para a casa do pai. E aí, quando ele volta para a casa do pai, por que eu estou contando essa parábola? Porque eu acho que fica uma lição para a gente. Vou terminar a parábola e vou fazer a minha reflexão aqui com vocês. Quando ele volta para a casa do pai, o pai não pede satisfação para ele. O pai não diz para ele: eu falei para você que isso ia dar errado. Eu falei para você que você ia se dar mal. Olha só, você arrebentou com a nossa família. Não. A primeira coisa que o pai fez foi colocar um anel no dedo do filho. E isso significava: você pode até ter se desconectado de mim, mas eu decido me reconectar com você. Ih, gente, eu tô emocionada. E aí, o que eu acho que é muito importante, como é que a gente pode fazer uma aplicação dessa experiência desse pai com a nossa realidade hoje? Vivendo em tecnologias, nós pais experimentamos algumas incertezas, mas também experimentamos algumas certezas. Quais são as incertezas que a gente experimenta? Quais são as incertezas que a gente eventualmente experimenta? A gente não conhece muito de tecnologia, né? Porque as tecnologias surgiram e acabaram invadindo a nossa vida, principalmente agora durante esse período de pandemia, né? Mas a certeza que a gente tem é que a gente conhece causa e consequência, a gente conhece os impactos e os riscos, né, das atitudes que a gente toma e que a gente não planeja bem, que a gente não pensa bem. Então, esse conhecimento, ele é muito importante.
Ainda que você, papai e mamãe aí, fique assim, eu não sei por onde meu filho tá navegando, doutora. Eu não sei com quem ele está conversando na internet. Nós vamos chegar lá, peraí. Então, nós temos como pais certezas e incertezas, certo? Mas os nossos filhos também têm certezas e incertezas. E nesse momento de pandemia, o que eu mais tenho visto, né, de colher os caquinhos, né, da pandemia, da gente agora poder entender todas as consequências da pandemia que estão vindo sobre a nossa vida, o que eu tenho percebido são realmente filhos que não conseguem comunicar aos pais o que está acontecendo para eles. Eles não conseguem comunicar. Mas eles têm certezas de que eles sabem tudo, assim como o filho pródigo. Eles sabem o que eles vão encontrar do outro lado, que é melhor viver sem a autoridade e a segurança dos pais, mas os meus amigos lá do outro lado vão me receber, assim como os amigos do filho pródigo receberam também. Mas a hora que acabou a festa, foi cada um pro seu canto. Não ficou ninguém para ajudá-lo, né? Então, assim como nós, pais, temos certezas e incertezas, os nossos filhos também têm certezas e incertezas. Mas o que o aprendizado dessa parábola tem para nos trazer é que a primeira coisa que gera autoridade para a gente poder questionar, inclusive confrontar um filho, naquilo que a gente nem conhece tão bem, que é a tecnologia, é fazer uma nova aliança. É botar o anel no dedo do filho. E não perder a oportunidade de expressar o amor que você tem pelo seu filho, antes das razões. Porque você sabe que você sabe. Você sabe que o que você pensa está correto. A pessoa foi embora, largou a família, né? O que a gente tem ouvido, por exemplo, de pais que os filhos dizem assim, eu vou embora, eu vou me matar, eu não vou mais viver nessa família e tudo mais. Eles estão repetindo aquilo que o filho pródigo já repetiu e que Jesus já deu a letra lá no texto bíblico, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer nesse momento é colocar o anel no dedo dos nossos filhos e recebê-los do jeito que eles estão. Porque eles estão tão arrebentados quanto, ou tão incertos da vida quanto nós pais. Né? Nós estamos num momento de profunda incerteza no mundo. E isso também atinge os nossos adolescentes, principalmente, e as nossas crianças. Então, quando a gente começa discussões, por exemplo, como é que vai ser a educação? Olha, tem gente aqui da área de educação, né? Como é que vai ser a educação? As crianças vão perder o ano? A gente está falando da vida deles. A gente não está falando só daquilo que a gente investe na educação deles. Isso gera incertezas. Como é que vai ser, então, a vida dos adolescentes, principalmente, que estão no 9º ano ou no último ano do ensino médio? Como é que vai ser, então? O ano que vem vai perder? Vai ficar com todo esse déficit e tudo mais? A gente está falando da vida deles. Não é só do nosso contexto familiar. Mas como é que você externa para o seu filho? Como é que você cria autoridade para poder questionar alguma coisa, questionar inclusive o mau hábito ou o mau caminho de uso de tecnologias que eventualmente ele tenha escolhido, porque ele está incerto, né? Para quem não tem certeza de nada, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho vale. Como é que você vai conseguir fazer esse questionamento e gerar realmente uma reação no seu filho? O Dr. Felipe, que é expert em adolescentes, está aqui, ele pode me ajudar aqui na conversa. A primeira coisa é fazer aquilo que o pai do filho pródigo fez com ele. Bota um anel no dedo do filho. Diz para ele, eu quero criar uma nova aliança com você. Eu quero me reconectar com você. Também não sei direito como é que a gente vai fazer isso, mas vamos fazer junto? Eu sirvo um banquete para você, né? Eu recebo você, eu te sirvo, eu não vou cheio de razão, né? Aquela mãe que geralmente, né? Quem nunca fez isso, que tira pela pedra, né? Que diz assim, eu falei pra você que ia dar errado. Olha só, agora a gente tá recebendo notificação do Ministério Público, porque você entrou num site de pornografia. Tá vendo? Você se envolveu com aqueles meninos do game, agora deu problema. Tá? Não. Cria uma aliança com seu filho, nova.
diz para ele, através dos símbolos aí que você desenvolveu na sua casa, na sua família, cada família tem um jeito, né, de lidar com isso, preparar um jantar, uma comida que ele mais gosta, fazer uma noite só de jogos, como a Ana do Criança Vem com o Manual, que está sempre por aqui também, encher o potinho de amor do seu filho, quer dizer, você construir um vínculo, deu errado, tá bom, nós estamos zerando agora, vamos zerar o game? Então, todo mundo vai dar um tempo de tecnologia, porque a gente se perdeu em algum momento, e a gente só vai encontrar o caminho se a gente botar anel no dedo, se a gente criar aliança, se a gente desejar de verdade estar conectado. Não é estar conectado porque a sociedade manda, porque os nossos filhos estão muito mais além daquilo que a gente tem de conceito de sociedade. Nossos filhos têm contato com o mundo, com o globo, né? Seu filho pode estar dentro do seu quarto conversando com uma galera que está lá em Tóquio, que você nem sabe, nem conhece, nem fala inglês, né? Ele está lá socializando com essas pessoas, entende? Então, criar essa nova aliança com o seu filho, criar essa conexão com o seu filho. E antes de vir com as suas certezas, seja vulnerável, seja vulnerável. O pai da história lá da Bíblia, do filho pródigo, ele poderia mandar matar o filho em 2 situações e nunca ser julgado por isso. Pelo contexto, né, legal daquela época, quando o filho voltou, ele poderia ter mandado matar, para dar uma prova de que ele sabia e que todo mundo tinha que obedecer, mas não. Ele criou uma conexão com o filho, recebeu o filho, organizou as coisas da casa e viveram bem, dentro de um aspecto de bênção mesmo, que é tudo aquilo que a gente quer viver. Então, gente, a minha conversa aqui, a minha live de hoje, ela é bem diferente das outras. Até me emocionei no meio, peço desculpas aí para quem é mais sensível nesse aspecto. Mas para poder caminhar e criar uma nova percepção de uso, inclusive, de tecnologias dentro de casa, que é uma coisa que está super presente na vida dos filhos, se reconecte com ele. E a reconexão com os filhos não começa por aqui, ela começa por aqui, entendeu? Se você precisa se reconectar, entender o universo do seu filho, que é bem diferente do universo em que você foi criado, né, o que você vive, se reconecte com ele. Como você vai fazer isso? Não sei. Olha, aqui em casa jogos funcionam, sorvete funciona, carinho com filminho funciona, né? Mas antes de tudo, se vulnerabilize. Diga para o seu filho, olha, eu tô chateada porque eu tenho saudade de você, né? Você pode ter certeza que ele também tem saudade de você. Ele tem saudade de coisas que ele ainda nem sabe nomear, mesmo que ele seja adolescente. Mas crie essa conexão primeiro. Depois da conexão, você vai ver que naturalmente você reconquista uma autoridade sobre o seu filho. E a autoridade não é saber mandar. A autoridade é saber oferecer segurança, acolhimento e cuidados para ele, tá bom? É importante que você crie essa conversa com ele para o próximo passo, então, para organizar as coisas dentro dessa casa, assim como fez o pai do filho pródigo, né? Então, ele veio, ele apresentou para os empregados, depois o filho, e falou, este meu filho aqui estava perdido por aí, porque ele achou que ele podia resolver tudo da vida dele, mas ele decidiu voltar, né? E quando o pai faz essa colocação para os empregados, inclusive para o filho mais velho, o que ele está querendo dizer é o seguinte: aqui existe uma autoridade, eu sou o pai, mas o mais importante que eu posso oferecer, e essa sempre é uma pergunta que a gente tem que fazer como pais, o mais importante que eu tenho para oferecer como autoridade? Segurança, acolhimento e oferecer um espaço de aconchego. Isso é família. Né? Tem bronca? Tem. A doutora não está dizendo que não tem bronca. Em algum momento essa bronca vai acontecer. Mas bronca sem amor, bronca sem afeto, só gera raiva, não gera reflexão, não gera conscientização. Então é isso que eu queria dizer para você. Se você de repente está
um pouco perdido, claro, a gente tem ferramentas que a gente oferece aqui para te ajudar no passo a passo. Mas o primeiro ponto que eu quero que você converse, que você compartilhe com outras pessoas, com certeza você conhece alguma mãe ou algum pai que está aí nesse conflito com os filhos, saiba que existe uma forma de começar, que existem ferramentas que vão te ajudar, que existem aconselhamentos, que existem cursos, que existem áreas de compartilhamento, mas em primeiro lugar, faça o seu papel de pai e mãe no meio desse contexto de tantas incertezas. Uma certeza você tem, que é a mais importante, que você ama o seu filho e que você não quer nem se ver desconectado e nem se desconectar dele. O resto a gente conserta e organiza junto. Mas crie essa aliança e crie autoridade. Você vai ver que você vai colher frutos maravilhosos. Aproveita esse final de semana para você fazer esse movimento aí. E depois volta aqui e me conta qual foi o resultado, tá bom? Gente, um beijo, um bom dia para vocês. Boa sexta-feira.